um texto que eu havia escrito e publicado com base na carta de Paulo aos Filipenses. Estava lendo e de repente eu dei conta que Paulo disse aos Filipenses que haviam inimigos, muitos inimigos no meio da igreja. E eu escrevi um texto com o seguinte título, eu coloquei: os inimigos estão entre nós. Mas depois eu vim explicando, porque alguém pode ler essa frase e dizer assim: os inimigos estão entre nós. Como assim? Nós somos a igreja do Senhor, aqui não é lugar de inimigo, aqui estão os amigos. E eu comecei a explicar que não se tratava dos nossos inimigos. São os inimigos, mas não nossos, disse Paulo aos Filipenses. Na verdade, esse inimigo pode ser até um bom amigo nosso. E quem sabe, o nosso melhor amigo. Eles não são nossos inimigos, são inimigos da cruz de Cristo, disse Paulo. São inimigos da cruz. E eu fiz uma pergunta aqui para os irmãos. A minha pergunta é: como é que eu posso querer Jesus e ao mesmo tempo ser inimigo dele? Como é que eu posso? Que coisa ambígua é essa? Como é que eu posso querer o Senhor e ao mesmo tempo ser inimigo dele? Isso não está batendo. E eu explicava aos irmãos, quando então eu li com eles alguns versículos do capítulo 16 de Mateus, quando Pedro, tentando se colocar no caminho de Jesus, impediu o caminho de Jesus de ir para a cruz, Jesus falou assim: arreda Satanás. Foi assim que Jesus repreendeu Pedro. E tanto em Mateus quanto em Lucas, se não me falha a memória, ele é muito claro, ele diz: arreda Satanás. Eles fora, diabo. Aqui ele está falando com Pedro mesmo, né? Não tem nenhum demônio incorporado. Ele está falando: você é meu inimigo. E ele diz: você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas dos homens. Ele era inimigo. Engraçado, mas Pedro era discípulo. Como é que Jesus chama ele de inimigo se ele é discípulo? Se ele é amigo? Não. Naquele momento, Pedro virou para Jesus, vou usar a expressão, pedra de tropeço. Foi isso que Jesus falou para ele: tu és para mim pedra de tropeço. Eu tenho um alvo e você não pode se colocar no meu caminho, senão você se torna meu inimigo. Quer dizer, nessa hora você consegue ter alguém que quer seguir Jesus, mas não quer a cruz. Eu quero Jesus, mas não quero a cruz. Quando eu quero Jesus, mas não quero a cruz, na verdade, eu sou inimigo de Deus. Você pode dizer amém ou não? Você entende o que eu estou falando? Entende? E nesse momento da rendição, o que é rendição? É quando eu, inimigo de Deus, da cruz de Cristo, me rendo e digo: seja feita a tua vontade. Eu não vou mais lutar contra ti. Eu não vou colocar os meus sentimentos sobre a tua vontade. Eu não vou colocar nada sobre meus sonhos sobre a tua vontade. Eu abro mão, como aquela canção antiga que nós cantávamos. Abro mão dos meus sonhos, lembra? Abro mão dos meus planos. Lembra dessa canção? Abro mão dos meus planos. É isso aí. Quem lembra? A galera conhece, então. É nessa hora que nós rendemos. É nessa hora que a gente baixa as armas. Quando a gente renuncia a tudo, já isso não vai se colocar entre eu e o Senhor. Eu queria estabelecer com você hoje aqui um alvo, uma meta para a minha obediência e para a tua obediência. É uma pergunta que eu quero te fazer. Talvez essa pergunta
seja um bom tema para hoje à noite, para o grupo pequeno. Eu coloquei aqui em vermelhinho no meu bloquinho. Os líderes querem anotar aí? Vocês querem anotar? Anota então o seguinte, a pergunta é a seguinte: até onde pretendo obedecer? Até onde eu pretendo obedecer? Você diz assim, mas Franco, que pergunta esquisita. Esquisito, irmãos, não é comida. Esquisito aqui é outra coisa. Por favor, não diga que aquela comida está esquisita para os irmãos aí. Que pergunta esquisita, estranha. Até onde eu pretendo obedecer? Guardou aí? Liderança aí? Até onde eu pretendo obedecer? Até onde? Aí você fala, Franco, a obediência tem limite? O que você acha? Bem, eu vou ler com vocês aqui Filipenses 2. E vamos ler como foi que Jesus se humilhou e obedeceu. Vamos olhar aqui a disposição dele para isso. Filipenses 2 diz assim: tende em vós, versículo 5, nós vamos cantar depois de novo a canção do Flecheira, mas eu queria que vocês agora ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, e antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ele a si mesmo se esvaziou e ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Ele se tornou obediente. Nós lemos que ele aprendeu obediência pelo sofrimento. Quando a Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência, a Bíblia também está apontando algo para nós, que a obediência se aprende. Nós podemos aprender a obediência. É algo que se aprende. E é algo também que nós nos tornamos obedientes. Então, a minha pergunta para você é: até onde você está disposto a obedecer? Ou até onde você pretende obedecer? Ela está fundamentada nessa frase. Qual a frase? Ele se tornou, ou tornando-se obediente até a morte. Até a morte. Você diz, Franco, será que só Pedro tentou impedir o caminho de Jesus de obedecer? Com certeza não. Leia os evangelhos e você vai dar conta que não apenas Pedro tentou impedir o caminho de Jesus à cruz. Outros tentaram. E alguns tentaram, a maioria tentou tirar Jesus da cruz com uma proposta mirabolante, né? O próprio diabo, quando tentou Jesus, se tudo isso te darei, o que tu veio? Tu veio buscar o governo? Tu veio buscar o domínio? Eu fiz aqui o exemplo ontem, da autoridade passando, né? De mão em mão. O diabo propôs para ele, o que você quer? Tudo? De volta? Te dou. Tudo é meu? Eu te dou. Qual era a condição para Jesus receber? Qual era a condição? Você não precisa morrer. Você não precisa de cruz. Eu te dou tudo.
se você prostrado me adorar. Está aí, não precisa morrer. Para que morrer? Para que sofrer? Vamos fazer um negócio diferente. Você me adora, reconhece que eu sou o cara, reconhece que obedecer não é fácil. Chega aqui, se prostra, adora e está resolvido o problema. Tu tem tudo de volta. Não vou brigar. Não precisa tomar de outro jeito. Então, tem uma passagem nas Escrituras, se vocês lembrarem, vocês que estão pensando na Bíblia aí, que eu já li pelo menos em 2 evangelhos, eu não me lembro agora de cor, de memória, onde está. Se eu procurar aqui no meu computador, talvez eu ache. Mas é um texto que fala, quando Jesus estava determinado a ir para Jerusalém morrer, ele passa em Samaria, se lembra disso, Modesto? E disse que os irmãos viram que ele estava assim, as pessoas ali viram que ele estava assim, determinado a ir para Jerusalém. Se lembra desse texto? Mas lembra do contexto, que ele estava determinado a ir para Jerusalém? Será que tu consegue achar para mim? Aí eu procuro aqui. Ele estava assim, determinado a ir para Jerusalém. Por que eu me admiro nesse texto? Me admira o seguinte, é que eles olham para Jesus e registram, ele está decidido a ir. Chega a ser assustador o texto. Ele está resoluto, decidido. Eu falei, meu Deus, por que escreveram isso? Porque ele estava decidido. Ele tinha um foco. E qual era o foco dele? Obedecer ao Pai até onde? Até onde? Qual é a disposição dele de obedecer? Até a morte. Às vezes a gente quer obedecer a Deus, mas a gente coloca um limite. Um limite. A gente põe um limite. A gente diz assim, eu vou obedecer, mas vou obedecer. Vou obedecer, mas... E Deus também prova a nossa obediência. Prova ou não prova? Diga comigo assim, Deus prova a minha fé. Diga, Deus prova a minha fé. Deus prova o meu amor. Mas nós não aprendemos que a manifestação da fé e do amor é a obediência? Então, como é que Deus prova a minha fé? Como é que Deus prova a minha fé? É quando Ele coloca um caminho para eu andar, para eu obedecer e dizer, agora, vamos ver o que vai fazer. Um irmão hoje me contou aqui, no momento, que ele cometeu uma infração de trânsito, só que ele é novo de carteira. Então vocês sabem que se tiver 1 ano e você cometer uma infração nesse período, você perde a carteira. Não é assim? É assim ou não é assim? É? Mas ele disse que ele falou assim, cara, eu menti, cara, tive que mentir. Quer dizer, eu tive que mentir. Eu não tive, mas eu escolhi mentir. Na hora que chegou a autoridade, eu disse que eu estava dentro da minha velocidade permitida. Quando na verdade eu não estava. Estava correndo. Mas se eu falo que estava correndo, eu perdi a carteira. Eu falei para ele assim, olha, é bem possível que se você perdesse a carteira, você nunca mais iria correr na tua vida. Bem possível, ia ser uma boa lição para você. Mas você abriu mão da lição. Oxalá Deus te conceda a oportunidade em lugar de arrependimento mesmo. Por que, amado? Porque obediência, ela só acontece quando a gente reconhece a nossa desobediência, quando a gente confessa o nosso pecado. Tem gente que pensa que eu posso sair da desobediência para a obediência assim, gradativamente. Então eu sou desobediente, e aí eu vou crescer agora para a obediência. Eu saio da desobediência para a obediência quase que gradativo.
Aí eu estou obedecendo, Franco. Vou chegar lá, mas vai devagar, que o santo é de barro. Aí sai devagar da desobediência para a obediência. Mas isso não é verdade, não é assim que funciona, não. Eu falei com vocês que tem 2 livros que falam muito sobre desobediências. Um é Deuteronômio, na lei, né? E o outro é Jeremias. Jeremias 3. Jeremias 3. Versículo 14. Cara, eu acho que é isso mesmo. Eu vou ler Jeremias 3. Eu vou ler alguns versículos, mas vamos marcar um. Jeremias 3. Eu vou ler 12, 13 e 14. Vamos ler? Vai, pois, e apregoa com estas palavras para o lado do norte e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Volta, volta, volta. Diz comigo, volta. Diz assim, volta. Diz, volta. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvido a minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, diga convertei-vos, diga convertei-vos, diga volta, diga converte, volta, desconverte, diga convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei 1 de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Diz comigo, volta, convertei-vos. Então aquela pessoa que pensa, que está na desobediência, e que vai aos pouquinhos, Shelley, ser obediente, ela não vai chegar lá nunca. Porque desobediência e obediência são sentidos opostos. Como é que eu vou devagarzinho chegar para um lugar que eu estou indo na mão contrária? Se eu estou indo torto, e se eu diminuo a velocidade, eu não mudei meu caminho. Aí jogo em terceira, não mudei. Jogo em segunda, continuo no mesmo lugar. Jogo em primeira, continuo no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar. O que eu preciso fazer, Franco? Parar. Se você parar mirando no lugar errado, continua torto. O tema aí é volta, converte-se, dá meia volta, conversão. Não tem como você estar indo numa direção e nessa direção errada você dizer, não, agora vou devagar, vou mais devagar, vou meter o pé no freio, vou jogar uma marcha, que eu vou hoje começar a obedecer. Não vai. Não vai. Ele diz, convertei-vos a mim, ó filhos rebeldes. É volta para mim. Volta para mim. Você está indo em outra direção. Você está indo na direção contrária. Essa é uma armadilha do capeta. Diz assim, não, isso aí vai devagarzinho, não. Tu começa a obedecer devagar. Amado, obediência é radicalismo. Ninguém começa a obedecer devagar.
Se você está preso num laço, você não sai dele devagar. Você não sai dele com leves movimentos. Você tem que meter a faca, a espada. Você tem que ser radical na corda. Tu não vai chegar em lugar nenhum sem fazer meia volta. Sem converter. O que fazer, Franco, com relação à obediência? Só tem um caminho, amado. É voltar. É se converter. Diz: se converte. Diz: convertei-vos. Diz: eu preciso dar uma volta. Meia volta. Gente, isso é uma cilada. Pensar que a coisa vai acontecer assim de qualquer jeito é uma cilada. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível que alguém diga: Franco, mas por que a gente tem tanta dificuldade da meia volta? Depois de estar no caminho torto, a gente tem tanta dificuldade de dar meia volta. Por que você acha que a gente tem tanta dificuldade da meia volta? Eu vou colocar aqui uma frase, vou escrever aqui uma frase para você, que talvez seja a chave, a solução do nosso problema. A minha frase é a seguinte: eu preciso crer que a obediência é possível. Eu preciso crer. Se eu não creio que obedecer é possível, eu não vou obedecer. Eu vou seguir na minha desobediência. Uma das coisas que Deus faz na nossa vida é gerar em nós fé. Fé em quê, Franco? Fé no Deus que capacita cada um de nós a fazer a sua vontade. Você crê que Deus pode capacitar você a fazer a vontade dele? Abre 1 João aí, capítulo 3. 1 João 3. 1 João 3, 21. Diz assim: amados, queridos, amadão, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha o que João está falando. Ele está falando aqui de uma realidade que eles viviam, com uma ousadia. Não, nosso coração não acusa porque nós fazemos diante dele o que lhe é agradável. Nós guardamos os seus mandamentos. Aí você diz: ah, Franco, o João deve estar falando de maneira figurada. Não, santo. Então vou contar a história de Estevão para você. Até onde Estevão obedeceu? Não ouvi. Vocês não tomaram café hoje, não é possível. Até onde Estevão obedeceu? Até a morte. Estevão obedeceu até a morte. Está na Bíblia. Nós lemos a história dele, um homem jovem ainda. Então não apenas João diz que é possível ser agradável, é possível fazer a vontade dele, guardar os mandamentos dele, mas nós olhamos e vemos a história de um homem cheio de Deus. Homem é homem. Nós somos sujeitos às mesmas paixões. Você crê nisso ou não? Você acha que tem homem que um é melhor que o outro? Mas sou poderoso, sou santo. Tu acha que isso rola? Você acha que isso existe? Você acha que isso existe ou não? Não, aí você diz: mas Franco, qual é a diferença? A diferença é que esses homens creram na pregação. Eles creram. Eles acreditaram que Deus iria fazer e fez. Essa profecia, esse milagre de nos tornar obedientes, é um milagre já profetizado pelo próprio Jeremias. Jeremias profetizou também isso. Aí como foi?
Esse homem que falou: filhos rebeldes, convertam-se. Convertei-vos, filhos rebeldes. Ele também disse que Deus faria algo novo, que Deus faria algo espetacular, que Deus faria algo inusitado, que Deus faria alguma coisa, porque alguma coisa precisava ser feito, porque do contrário, ninguém poderia agradar a Deus, ninguém poderia obedecer a Deus, se Deus não fizesse algo tremendo e espetacular. O que Jeremias profetizou? Vamos ver, Jeremias 31. Jeremias 31, Jeremias anuncia uma nova aliança, um novo pacto. Olha, vem um novo pacto por aí. Olha, ele fala contra a rebelião do povo, ele fala contra os filhos rebeldes, chama para a conversão, dá meia volta, vou ver, se arrepende, volta, mas ele também diz que Deus vai fazer algo surpreendente. Deus vai fazer um caminho novo, Deus vai fazer um pacto novo. Capítulo 31 de Jeremias, versículo 31, ele começa a dizer assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Você lembra que ele falou: volta para mim que eu sou teu esposo, volta para mim que eu sou teu esposo. Mas não obstante Deus ter casado com eles, eles simplesmente não voltaram jamais. Mas ele diz assim: porque essa é a aliança, versículo 33, essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que ele vai fazer, Franco? Ele vai fazer assim, ó, na mente, diga na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Como é que é isso? Se liga, eu vou te falar. Pô, eu impião, eu estou lá no mundo, quase que não dá para traduzir isso, né, cara? Perdona-me. Dá teu jeito, vai dando curva aí. Eu estou lá no mundo todo perdido, ímpio, a quinta potência, me converti. Tá! E de repente, sem conhecer a Bíblia, embora li a Bíblia todo dia, várias coisas começaram a dizer, a fazer sentido dentro de mim, e eu sabia que era errado. Cara, como é que é isso? Eu não tinha nem lido a Bíblia ainda. Eu abri meu coração para Jesus, ele entrou, e quando ele entrou, o certo ficou certo, o errado ficou errado. Eu senti uma tristeza dentro de mim, assim, fiz alguma coisa fora. Pô, o cara veio do mundo, todo atolado na lama, com padrões todo errado, tudo errado na cabeça, tudo errado. O que você acha que anima o cristão à obediência? A primeira coisa que ele diz, ele falou: eu vou imprimir na tua cabeça, na tua mente, na tua alma, as minhas leis. Também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você diz amém ou não amém? Que aliança tremenda, não é, Franco? Vira a página, capítulo 32, versículo 40. Farei com eles aliança eterna. É uma aliança, e não é apenas uma aliança comum, ela é o quê? Eterna, para sempre. Não tem como quebrar mais, é inquebrável. Por que a ceia é um momento tão gostoso de celebração? Porque nós celebramos uma aliança eterna, que foi feita, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração. Ele coloca temor no coração também. Você crê nisso? Crê ou não crê?
Amados, o que eu estou falando aqui, você crê, sabe o que você crê? Você sabe o que você crê? Não é porque eu sou, Franco falou, não. É porque você tem um testemunho vivo do que eu estou dizendo dentro do teu próprio coração. Você se conhece, você sabe a alma que você era. Você sabe que era uma alma penada, não era cansada, não, era penada. Podia cantar, alma penada, não desejo. Você era aquela alma penada. E hoje, a vida entrou. E tem temor aí dentro, tem algo de Deus aí dentro de você. Quando a gente senta com o irmão e confronta o irmão, e dá caminho para o irmão, amados, a gente deve ir na maior confiança de Deus, de que tem uma voz lá dentro que vai ecoar com a tua, que vai testificar e dizer, essa é a minha voz, é a minha verdade, esse é o meu caminho. Nós não estamos trabalhando, pobre pastor, tem que ficar mudando a cabeça das pessoas. Amado, eu sei que alguém já disse que fizeram lavagem cerebral na nossa cabeça. A minha lavagem cerebral foi rápida. Eu até dizia isso para os colegas lá no quartel. Eu falei, cara, vocês são muito burros. Como é que alguém consegue fazer uma lavagem cerebral dessa? Assim, ó, tec. Bom, uma semana, entrei de um jeito, voltei de outro. Mas claro que eu cometi um monte de erro. Claro que eu seguia falando um monte de besteira, falava palavrão, fumava. Fazia um monte de maluquice ainda. Por incrível que pareça, fazia. Mas eu sabia que algo tinha mudado dentro de mim. Dentro de mim algo mudou. O temor, o amor, porque ele falou que ia colocar a palavra dele escrita aqui dentro, eu comecei a amar a palavra. Amar. O que faz você ficar aqui ouvindo a palavra 1 hora? Porque eu falo bonito, né? Caramba, fala muito esse cara. Não, mano. Você ama a palavra. Você me atura. Porque quando eu falo, se eu ficar falando baboseira aqui, tu não vai aguentar muito não. Tu não vai curtir não. Mas quando eu falo a palavra, queima o teu coração. Queima. Teu coração arde. E se a palavra é viva, é rema, aí que queima meu. Que tremendo! O que você acha que dá aquela luz dentro de você, igual um flash? Um raio cortando uma montanha escura. Imagina aquela noite de chuva, e de repente aquele relâmpago faz assim, tá, 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 e você vê a silhueta da montanha, as árvores, vê até as cores. Quem é que faz esse raio cortar dentro de você e te traz revelação? Quem é? A nossa luta, mano, contra a desobediência é uma luta que nós podemos vencer, sim. Porque Ele plantou dentro de nós, Ele fez uma nova e eterna aliança. Imagina o seguinte, Deus fez uma aliança com o homem. Cara, acho que vou pegar, cadê aqueles meus atores que não dançaram aí, ficaram esperando? Acho que, cadê Andres e Carol? Cadê teu marido? Puxa vida, foi pregar, né? O cara ruiu a corda, né? Tudo bem, eu pego ele depois. Vem cá. Vou ter que pegar aqui quem está aqui na frente, Carol e Márcio. Márcio, vem, Márcio. Márcio, vem, Márcio. Fica aqui, Márcio, parado aqui. Carol, fica aqui. Fica aqui. Olha só. Eu vou precisar de um outro agora. Agora você, vem cá, você de novo. Não vou fazer você de viagem, não. Não vou fazer diabo, não. Vem, Cabral. Não vai ser diabo dessa vez, tá, Cabral? Nem serpente. Não, ele vai ser Deus. Ele vai ser Deus agora. Fica ali do lado do Senhor ali. Isso. Isso. Então imagine o seguinte. Fica aqui. Você fica aqui, do lado da tua noiva. Noiva e esposa. Ele é o Senhor, eu sou o homem. Deus fez aliança comigo várias vezes. E várias vezes eu quebrei a aliança. São várias alianças. 1, quebrei. 2, quebrei. 3, quebrei. 4, quebrei. Fui quebrando, eu sou um quebrador de aliança. Ele fala e eu desobedeço. Ele fala, eu desobedeço. Eles voltam para mim, mas eu digo que quero, mas eu não consigo. É horrível. Aí,
Deus falou assim, tem um jeito. Ele se fez homem. Olha, ele mesmo se fez homem. Ele mesmo se fez homem. E esse homem agora, ele faz uma aliança com esse pai. Esse representante aqui é um homem. Você lembra que eu falei que ele é um homem? Você lembra que ele amaldiçoou a figueira? Você que ele pensou que tinha figo na figueira e não tinha? Ele é um homem. Você lembra que ele não sabia quem havia tocado ele na multidão? Quem me tocou? Ele é um homem. É Deus, mas é um homem. E agora ele faz um pacto eterno. Aí você diz, Franco, por que é eterno, não pode quebrar? Porque quem está fazendo é fiel e justo. Esse que está fazendo agora do lado do fraco, meu lado fraco. Eu várias vezes fiz aliança, mas não consegui. Então ele veio e fez por mim. Ele fez essa aliança por mim. Ele é o lado fraco fazendo, mas agora é um justo fazendo. E quando ele faz essa aliança, ele coloca a igreja dentro desse pacto. Você pode ajoelhar atrás dele assim, ficar assim, isso, bonito, assim. A igreja, pode abraçar, é teu marido mesmo, pode ficar à vontade. Aí, ela está incluída nele. Por que essa aliança é eterna, Franco? Porque quem fez o pacto do lado fraco é poderoso para manter, nunca mais será quebrada a aliança. Aquele quebra, faz novo, quebra, acabou. E Deus fez o seguinte, Deus comunicou o Espírito dele através de Jesus para a igreja. E essa igreja tem agora temor, ela tem temor, está aí dentro, procura que tu acha. Ela tem amor pela palavra, está aí dentro, eu sei que está aí. Você não é maluco de vir para cá, no verão de 40 graus, e ficar aqui dentro desse sítio, ouvindo. Você está aqui porque existe um clamor dentro do teu coração, um desejo verdadeiro de Deus, de amor, de paixão, você quer Ele. Você ama essa palavra, ela está aí dentro de você, você se deleita na palavra. E ela vai ficando impressa, porque Ele imprimiu em você. Mais do que no papel, ela está dentro do teu coração. Você lê no papel e você encontra eco dentro do teu espírito, porque ela está aí. Amém? Obrigado, meus atores. O Senhor é bom. Posso louvar o Senhor? O Senhor. Deus é tremendo. Então, amados, eu preciso crer que é possível. Eu leio, eu vejo, falei, Senhor, essa aliança já foi feita, está resolvido o problema. Nós podemos confiar. Você diz para mim, eu posso confiar. Diz, eu posso confiar. Diz, eu posso confiar. Diz comigo assim, a nossa obediência é uma obra da graça que podemos alcançar. É uma obra da graça. A obediência não é uma obra do homem. O homem desobedece por natureza. A obediência é obra da graça. Você crê nisso ou não crê? A lei tem uma fraqueza. É uma lei que exige obediência. Tu lê a lei de Moisés, exige um monte de obediência. Mas por que ela não foi suficiente, Franco? Porque ela exigia obediência, mas não dava o poder para fazer. O homem fraco, débil, mortal, inútil, como é que ele vai obedecer a Deus? Impossível, não tem como. O que Jesus fez? Ele deu para nós um novo coração. Um novo coração. O coração da nova aliança. Diga comigo, o coração da nova aliança. Diga o coração, diga o novo coração da nova aliança. Você vai ver isso também, Ezequiel falando isso, lembra? Colocarei dentro de vós um coração novo, um coração de carne. Eu gostava até de cantar nos carnavais passados aqui no Retiro. Deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer. Você não conhece essa música não, né?
Porém você, seja qual for a situação, deixa quebrar coração de pedra. Esse coração novo, ele se deleita na lei do amor. Ele se deleita. Inclusive ele compreende que essa lei é a lei do amor. Ele compreende. E ele possui disposição de obedecer. E não apenas disposição. Vou falar uma coisa difícil, mas você precisa crer. Ele possui capacidade para obedecer. Aí você vê um cara assim, uma vez uma alma cansada, que era uma alma cansada, de repente vê uma pessoa obediente, mas cara, como é que esse cara é obediente? Ele é bom mesmo, ele é melhor do que eu. Não. Ele não é melhor que você. O que ele é então? Ele creu. Ele creu que era possível. Ele invocou a Deus nas fraquezas dele, porque se ele cria que vinha de Deus, ele vai invocar quem? Eu dizia para os garotos que gostavam de se masturbar: pô, pastor, ora por mim que eu me masturbei de novo. Falei, cara, e você ora? Oro. Quando é que você ora? Não, quando eu caio eu falo com Deus. Peço, por que tu não ora antes? Como assim? Ora antes, meu filho. Antes de cair, ora, pede socorro. Porque você é fraco, eu sou fraco, todos nós somos fracos, nós não podemos. Nós não somos suficientes. Nós dependemos plenamente dessa graça. Por que os humildes alcançam? Porque Deus dá graça aos, e Deus resiste aos. Mas por que Deus dá graça aos humildes? Porque o humilde olha para o Senhor e diz: Senhor, não dá. Sem ti eu não posso. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Olha como é que Jesus já deu uma ajuda. Parece que ele está falando algo novo para ele, né? Senhor, eu não consigo sem ti. Mas ele já disse antes, ele falou: sem mim você não pode nada. Você está falando algo novo para ele? Não. Você está dizendo: Senhor, eu não posso sem ti. Simplesmente eu dependo da tua graça. Me ajuda, senão eu vou para o buraco. O texto que eu falei, vamos ver se é Lucas 9. Lucas 9, versículo 51. O que diz Lucas 9, 51? Diz o quê? E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. É a minha versão. A tua qual é? Firme propósito. Qual é que está ali em cima? Resolução, firme propósito. Eles registraram esse momento no semblante de Jesus, um semblante resoluto, decidido a obedecer até a morte. Misericórdia, eu preciso disso. É uma coisa que viram ali, viram um semblante decidido. Uma mirada no rosto de Jesus sabia que ele ia para Jerusalém morrer. Que isso, cara? Não tinha dúvida, nem uma piscadinha, nada. Seguro, é para lá que eu vou. Essa é a vontade do meu Pai. Vou fazer a vontade. Paulo, quando tentaram dissuadir o caminho dele de ir para Jerusalém, fizeram profecia, coisa e tal, ele deu uma bronca na galera, mas aí Paulo falou. Jesus, parece que eles olharam para Jesus e aí já sabiam, ele vai. Olharam. Paulo argumentou, Paulo convenceu, falou: não fica me pedindo não, nem chora não, deixa eu ir. Estou pronto para morrer pelo Senhor. Estou pronto não apenas para ser preso, estou pronto para morrer por Ele. É possível ou não é possível obedecer? Responda você: é possível ou não é possível? Agora, por que é possível? Porque Ele concedeu isso, Ele fez isso, Ele proporcionou isso.
Ele é tremendo. Você diz amém ou diz não amém? Você diz amém? Como é que eu posso dar minha volta, Franco? Quando é que alguém dá minha volta? Quando é que eu começo a obedecer? Eu já respondi falando. Lucas 9. Vamos ler 9. E vamos ler a sequência. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Ah, sim, eu já tinha visto essa sequência. Essa que eu pensei que era outro evangelho. É a mesma. É na mesma sequência. Essa está sublinhada aqui. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Esse texto que eu achei que estava em outro evangelho. Está lá na sequência. Então tu vê, o semblante dele dizia que ele ia obedecer, e não receberam ele em Samaria, porque o aspecto dele, você se lembra que os samaritanos não tinham boas amizades lá com os judeus, não receberam ele, porque o aspecto dele, misericórdia, que o Senhor nos abra os olhos, o aspecto dele era de quem estava indo. Tremendo isso aqui. Eu fiz uma pergunta para terminar esse tempo. Como é que eu posso dar minha volta? Eu já respondi essa pergunta. Eu respondi quando a gente começou essa reunião. Eu só interrompi a música por causa disso. Eu falei com o Cláudio, Cláudio, vou ter que interromper a música. Estava tão gostoso o louvor ali, mas senti que aquela era a hora de entrar. Por quê? Porque a música, ela estava falando exatamente do tema. A chave. E qual é a chave, Franco? A chave é rendição. Rendição. Só dá meia volta quem se rende. Quem se rende, quem baixa as armas. Quem diz, eu não vou mais ir contra. O chileno tem uma expressão muito interessante, assim, em sério? Em sério? Eles falam em sério para dizer assim, está falando sério? Aí eles dizem, em sério? É sério? Como é que se volta? Só tem um jeito. Se rendendo. Se rendendo, se humilha completamente, diz, Senhor, minha volta. Por que minha volta, Franco? Porque se nós seguimos no caminho da rebelião, nós estamos indo contra Deus. E você não pode começar a obedecer diminuindo a marcha. Você não vai obedecer diminuindo a velocidade com que você está indo para a miséria. Não tem como. Eu sei que a gente pensa assim, se eu for mais devagar, de repente vai ser menos impactante. Não. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós conversão, minha volta, resolução, decisão. Quem é discípulo? Esse termo aí, a gente podia fazer o seguinte, Bruno. Agora veio, termo nosso. Não vai ser termo de compromisso, não vai ser resolução, não vai ser nada. Vai ser um termo de rendição. Os caras, quando perdem a batalha, eles não assinam lá o armistício, a rendição deles. O mais forte chegou, o mais fraco diz, tudo teu. Porque nós não vamos nos render para o diabo jamais. Nós não vamos nos render ao pecado jamais. Nós não queremos nos render à carne, ao mundo, ao diabo. Você diz amém ou não? Amém ou não? Mas como vencer o diabo? Como vencer a carne? Como vencer o mundo?
sem se render a Deus. A Bíblia já fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. A gente não pode, na nossa luta contra o inferno, ir sem o Senhor. Não tem como. A gente não pode lutar contra o diabo em base de rebelião. A gente vai perder todas. Todas. Tem gente que vem para uma reunião como essa e começa a receber de Deus, mas está cheio de brecha. Daqui a pouco está todo arrebentado, todo complicado com as brechas. Acusado, pisado. Franco, o que eu faço? Se rende. Dá a meia volta. Deixa o Senhor assumir o comando. Se sujeita a Ele, resiste ao diabo, porque o diabo vai sair da tua vida igual cachorro quando leva aquelas pauladas e foge, não quer nem saber de você. Ele vai fugir, porque o lugar do diabo, o diabo já tem um lugar. E qual é o lugar do diabo? Eu podia ter feito aquela peça ontem assim, mas ia maltratar muito com o Andros. Eu podia pegar o Andros aqui e botar debaixo dos pés da igreja, deixar aqui e pedir: Carol, sobe em cima. Porque o lugar do diabo hoje é justamente debaixo dos pés da igreja. Eu podia ter pego o Andros assim, deita aqui, e Jesus ter pisado não, aí não era o Andros, não, era o Cabral. Eu podia ter pedido aqui o Andros para pisar na cabeça do Cabral e depois pedir para a Carol subir em cima do Cabral. Porque esse é o lugar do diabo. Nós não estamos assentados com Jesus? Estamos ou não? Estamos ou não estamos? E as coisas não estão todas sujeitas aos pés de Jesus? E o diabo, tu acha que está onde? Está no colo de Jesus? O lugar do diabo é debaixo dos pés de Jesus. Nós não somos a igreja? Quem é a igreja aqui? Nós não somos corpo de Cristo? Se nós somos corpo, onde é que está o diabo? Debaixo dos pés da igreja. Agora, como é que alguém quer vencer o diabo, lutar contra o diabo e não se submeter a Deus? Como é que a gente vai se opor a Satanás fazendo o nosso próprio caminho? Impossível. Precisamos nos render. Amém? Entenderam por que eu interrompi a canção agora? Porque rendição é a palavra dessa manhã de domingo. Você já tem o tema de amanhã de manhã. Qual é o tema de amanhã de manhã? Até onde eu pretendo obedecer. Até onde eu pretendo obedecer. Agora eu já sei também o nome do nosso documento. Nós vamos fazer um documento aqui. Chama-se termo de rendição. E quem quiser se render, vai assinar embaixo. E nós vamos filmar. Tu vai levar esse termo de rendição para a tua casa, tu pode emoldurar ele e pendurar na tua casa. Para quando toda vez que você passar, lembrar: meu Deus, eu me rendi. Estou rendido. A gente não usa aliança quando casa? Sim, eu estou casado. Alguém me possui. Alguém me possui. Que tal um termo para ficar na tua sala? Um termo de rendição. Nessa data eu me rendo completamente. Nessa data eu decido, eu voto fazer a vontade de Deus, obedecê-lo até. Aí você decide. A gente pode botar assim: até pontinho, pontinho. Para você chegar lá com tua mãozinha, com a tua canetinha, escrever até onde você quer ir. O que você acha? Vai encarar?